então para a agendinha aí que a gente vai ter e vamos discutir um pouco de como, de repente, o Dorival vai atuar nessas próximas semanas, né? Nós temos aí um próximo jogo contra o Internacional, depois contra o Cuiabá, e eu acho que depois já é o Corinthians, ou eu estou enganado? É Depois isso. já é É isso. já é o Corinthians. Então a gente teve, por exemplo, me chamou a atenção ontem a saída do Thiago Maia, por exemplo. Mas eu entendi. Contra o Inter, esse cara quer força máxima. E ele quer o meio de campo com João Gomes e Thiago Maia. Concordam ou eu estou viajando na maionese? Pode ser por esse motivo. É, acredito porque na questão da minutagem e tal, que ele já jogou, né, os outros jogos e acabou deixando o Vidal ontem. E E o quarta-feira Vidal tomou cartão, né? eu iria, Perrotinha, de qualquer maneira, independente do que o Dorival vai fazer ou não, a minha opinião é titular. Quarta-feira. E vou explicar por que no meu pensamento. Acho que vai ser um jogo, além do Maracanã, com a torcida empurrando. Se ontem que a torcida vinha de 2 derrotas, tinha 48 mil, quarta-feira vai ter 60. Então vai estar, né, lotado. O último jogo no Rio antes do jogo contra o Corinthians. E, além disso, você deixar boa impressão é sempre boa, né? Você fazer mais um bom resultado é bom para você ter a confiança novamente, já que você vai entrar numa final aí agora de Copa do Brasil. Então, até a Libertadores, esse seria o meu último jogo, Perrotinha, de brasileiro com o time titular. Caralho! Pelo menos os 11. Vou explicar por quê. Caralho! É. Porra, opinião contundente! Maneira. Não, vou te explicar por quê. Na minha opinião aqui, a gente pode debater, porque eu falei dos 11. Por quê? Eu acho que contra o Inter agora vai ser um jogo, além de ser um jogo que para pontuação de campeonato é importante para a gente, que a gente vencendo cai para 2 pontos em relação ao Inter, a gente tem que pensar em G4, a gente tem que pensar em, de repente, segundo lugar. Se der para buscar o Palmeiras, busca, não deu, segundo, tem premiação mais, né, maior, dinheiro, tem uma série de situações. Você tem as Copas, você tem que também dar garantida no G4, ou seja, então esse é um jogo importante. Além disso, o Internacional também tem por seu jogo de fechar um pouco mais, de marcar um pouco mais, de tentar esse contra-ataque. Então também vai ser um bom teste para o Flamengo, pensando nos jogos da final e principalmente no jogo contra o Atlético Paranaense. E o Inter vem bem, né, cara? O Inter vem bem, vem vencendo. Teve dificuldade nos últimos 2 jogos, empatou e gol do Santos apertado por 1-0, porque teve que propor, né? Porque quando ele joga em casa contra alguns times, ele tem que propor. No Maracanã, acho que ele não vai propor, vai baixar suas linhas, vai dar a bola para o Flamengo, então eu acho que seria time Mano titular Menezes, né? quarta-feira. E aí, Escolinha Perrotinha, Mano Menezes. por que eu falei que esse até a final da Libertadores seria o meu, né, o único jogo com o time titular inteiro? Domingo, Cuiabá, reservaço. Até aí estamos kits, né? Eu ia Ok, né? perguntar sobre isso. Se você acha bom o time ser poupado dias antes de um jogo importante. Sim, porque é o que vem fazendo até agora. Você está falando de um jogo, né? Jogando meio de semana com um time, final de semana com outro. E vamos lembrar que a gente já vem de 2 jogos seguidos. Jogamos ontem com a maioria dos titulares. Só estava de Sim. fora Davi Luiz e Felipe Luiz, além de João Gomes e Léo Pereira. Então, eu iria com o time titular. Domingo contra o Cuiabá, reservaço. Aí joga contra o Corinthians. Aí no sábado contra o Atlético vai ser aquele time B, alternativo, não tem jeito. E joga o segundo jogo contra o Corinthians. Chegamos aí, né? Do segundo jogo contra o Corinthians até a final, são 10 dias. Nesses 10 dias, nós vamos ter 2 jogos. Nós vamos ter o América Mineiro fora, no final de semana, no sábado. Então, jogamos contra o Corinthians na quarta, no sábado contra o América. E aí, na terça-feira, contra o Santos. A gente viaja na quarta. Né? Anteciparam o jogo para terça. Esses 2 jogos, Perrotinha, vai falhar muito pela Copa do Brasil, né? Se a gente ganhou o título e tal. São esses 2, né, jogos que eu acho que o Flamengo vai colocar time reserva e, assim, se tiver algum jogador precisando de um pouquinho mais de ritmo, alguma situação, ele pode botar. Mas eu acho difícil. O América vem logo depois da final contra o Corinthians e o Santos logo na semana da viagem. Então, por isso que eu acho que até o jogo contra o Atlético Paranaense, né, o jogo que o titular vai jogar vai ser só esse. Eu vi um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Sabe qual é o problema? Desmerecendo o BH. Ele não ganha a Copa do Brasil, né? Eu não entendi o que ela quis dizer com desmerecendo. Só que é o seguinte: se foi o jogo, se ela está atrasada,
Eu não sei qual é o comentário dela. Mas se for falando do Atlético Mineiro entre as finais da Copa do Brasil, irmão, né? Não tem como, não tem como. né, você colocar, não tem como, né? Castanha Retranqueiro, ele volta, é maluco, ele volta. Deixa eu fazer só uma ponderação. Eu achava também que o jogo do Inter a gente iria com o time todo titular. Já não sei se vai mais, tá? Porque aí a gente vai jogar aí jogos seguidos com boa parte do time titular. Com o quarteto da frente. Não sei se vai todo mundo, não. Por exemplo, se a gente jogar o jogo do Inter com o time todo titular, e aí acontecer mais ou menos isso que o Castanho está falando, né? A gente teria aí só os 2 jogos da final da Copa do Brasil com o time titular. Até a final da Libertadores, o Flamengo faria com o time titular 3 jogos em 27 dias. É pouco. É pouco. Mas então ele vai rodar. Então ele vai rodar esse time. Os caras fizeram 10 dias parado aí, o Rodinei já voltou gordinho. 3 jogos em 27 dias? Mas aí, Marcão, olha o que eu falei. Os 11 talvez não apareça mais. Não, os 11 juntos... que precisar de ritmo de jogo, eu falei isso, ele pode aparecer nesses jogos. O problema é que é o seguinte, cara, nós temos um jogo no domingo antes da final, e aí temos 2 jogos da final, e depois temos 2 jogos após a final, antes da outra final. 2 jogos sendo um sábado e um terça. Então, nesses 2 jogos aí, pode... vai vir logo depois da final contra o Corinthians. Então, não deve ter ninguém. Aí, contra o Santos, é na semana da viagem. Ele pode botar, como aconteceu com o Arrascaeta contra o Grêmio ano passado, lembra? Contra o Inter, sei lá, agora não... Contra o Inter, contra o Grêmio ele não jogou. Você pode botar um jogador ou outro ali que estiver precisando de mais ritmo e o outro segurar, né? Para poder jogar a final. Não tem jeito. São esses 2, né, jogos que você tem. É só ver a tabela. Faz sentido, realmente faz sentido. Eu só não sei se é legal a gente ficar aí, sei lá, 27 dias com 3 jogos. Mas se você for pegar o calendário, esse jogo do Santos, eu acho que é impossível ele botar um titular. Esse jogo do Santos, eu acho... Lembra quando a gente perdeu de 4-0 do Santos? A gente estava aí no Mundial, lembra? Antes do Mundial. A gente também botou os caras, cara. E quem entrou não botou o pé em nenhuma dividida. Os caras não queriam jogar nada. A gente levou um atropelo do Santos, 4-0. E o Gabigol ainda sacaneando a torcida do Santos. O Gabigol não botou o pé em uma dividida. Saiu fora de... bota, né, Marcão? Se o cara tiver precisando de ritmo de jogo. É o que eu falei, como ano passado você tinha um Arrascaeta que não jogava 2 meses, você precisava botar ele pelo menos para jogar ali alguns minutos. Aí você vai botar. Outra, né? O Jorge Jesus tinha muito menos elenco, né? Para poder rodar. Também. Né? Então, alguns jogadores entraram naquele jogo. Mas eu tenho uma impressão também, tá, galera? Que é o seguinte, eu acho que o desempenho nas finais da Copa do Brasil vão falar muito sobre isso. Isso. Tá muito, né? Porque se o Flamengo... Eu não sei se vão fazer esses caras jogarem juntos outra vez, mesmo perdendo. Deus me livre, mas... Não sei. Porque é o seguinte, se o Flamengo perde essa final da Copa do Brasil, ele tá botando em risco o ano que vem dele, de não ter Libertadores. Sim. Entendeu?